Olá, família! Mais um momento do Projeto CEA em Casa. Você deseja adquirir um livro aqui na livraria do CEA? É fácil, é só passar mensagem para esse número que está aparecendo agora para você. Faça o seu pedido. Nós temos um delivery, e isso, um serviço de delivery. Você faz o pedido, acerta a sua compra e pode combinar de entregarem o seu livro ou CD, revista, enfim, o que você desejar de produto da nossa livraria pode ser entregue na sua casa. Faça esse contato e adquira suas obras espíritas. Com você, André Luiz Figueiredo, com o tema Fermento Espiritual. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente, nesse canal oficial da nossa Casa de Humildade e Amor no YouTube, aproveitando a oportunidade para falarmos um pouco mais sobre doutrina espírita. Hoje nós escolhemos um tema que já foi citado pela Leise no início, que é o fermento espiritual. Pensamos nesse tema baseado numa obra que é a obra Boa Nova, do Emmanuel. Lá tem uma página com esse título e achei um título muito interessante e resolvi trazer para que nós pudéssemos juntos conversar sobre isso. E antes de falar sobre o fermento espiritual e de onde foi tirada essa ideia, eu acho que é importante contextualizar para vocês a origem da expressão. Essa expressão ela é retirada da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ela está no capítulo 5 dessa primeira carta e faz parte dos versículos 6 e 7. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, aqueles que são estudiosos dessa matéria dizem que ele escreve essa primeira carta muito preocupado com o que estava acontecendo com aquele grupo, com aquela civilização cristã que habitava essa cidade de Corinto. E por que ele estava preocupado com esse grupo? Na verdade, a cidade de Corinto era uma cidade muito importante, uma cidade estratégica, pela sua localização. Ela possuía um porto muito grande. Esse porto ele era importante naquela região, naquela época. E além disso, além de ser uma cidade portuária, ela era uma cidade que endeusava, cultuava a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, a deusa da beleza. E aí a gente já começa a fazer uma correlação, com uma cidade portuária que tem como a sua principal deusa a Afrodite, a deusa da beleza. Então vocês imaginem como aquela cidade ela fervilhava e a gama de problemas que existiam, a gama de problemas que aquela sociedade ela vivia. E a gente consegue, de uma certa forma, trazer, por que não, ou fazer um paralelo com os dias atuais, com a gama de dificuldades que a gente vivencia nos dias de hoje. Guardadas as devidas proporções, falando de 2000 anos atrás para os dias de hoje, mas a gente entende que a nossa civilização também passa por muitas dificuldades. E aí, então, em determinado momento dessa carta, Paulo ele começa a abordar um determinado tema, porque há um desregramento naquele momento acontecendo, naquele grupo, há um desregramento de ordem, a princípio, sexual, enfim, mas ele começa então a escrever a carta e lá pelas tantas ele diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa. Eu achei esse pensamento muito interessante, essa forma de Paulo se dirigir às pessoas muito interessante.
que ele faz essa analogia com o fermento, né? E o que é o fermento? Qual é a finalidade do fermento? Todos nós sabemos, né, mesmo aqueles que não são tão expert em gastronomia, na cozinha e tudo mais, mas sabe que o fermento ele tem um papel fundamental nas misturas, né, nos preparos da alimentação nos dias atuais, para fazer crescer a massa, né? O fermento, quando misturado a determinados elementos, ele faz com que esses elementos se expandam, que esses elementos eles ganhem volume, né? E aí, quando ele fala, então, que um pouco de fermento leveda toda a massa, de uma certa forma, o que ele está querendo dizer, ou querendo salientar, é a importância do papel de cada indivíduo dentro de determinado grupo. Porque nós sabemos que vivemos num mundo onde o nosso papel, a nossa posição, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, influencia diretamente a sociedade. Por mais que nós, muitas das vezes, pensemos que não, quem sou eu, né? Uma pessoa aqui humilde, tem um papel simplório dentro de determinado grupo. Não. Seja quem quer que sejamos, seja lá qual for o papel que a gente desempenhe no grupo que a gente vive, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na nossa vizinhança, sempre há alguém nos observando, sempre há algum impacto para aquilo que a gente fala, há sempre algum tipo de impacto para determinado comportamento, determinada atitude que nós adotemos. E quando ele complementa, purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa, o que ele está querendo dizer vem exatamente ao encontro daquilo que nós espíritas, né, vamos colocar cristãos modernos, se assim podemos dizer, falamos nos dias atuais, que é a questão da necessidade da reforma íntima, a necessidade de tirarmos de dentro de nós o homem velho, cheio de vícios que existe, e trocarmos esse homem, né, substituirmos esse homem velho pelo homem cristão, pelo verdadeiro homem de bem, como está colocado em determinado capítulo do Evangelho. Mas a gente ainda pode continuar e aprofundar um pouco esse entendimento do nosso papel, né, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Quando eu estava preparando aqui a palestra, né, eu lembrei, falei, vou fazer uma brincadeira com o pessoal. Falar que eu sou de um tempo, e eu acho que alguns de vocês também, que a gente vivenciava situações do tipo, ia num consultório médico, chegava numa determinada sala de espera e ficava lá aguardando para ser atendido, né? Quando a consulta começava a demorar, o médico se atrasava e tudo mais, sempre aparecia alguém, né? Aparecia alguém ali naquela época, né? Naquele tempo distante, para reclamar do atraso do médico. Bastava aquele indivíduo começar a reclamar, começar a se queixar e logo ele arrumava, né, alguns aliados ali para se queixar do atraso, da demora. Não sei quem de vocês vai lembrar dessa época distante, né, dos consultórios médicos cheios, né, dos hospitais cheios, enfim, a gente lá aguardando. Mas esse é um bom exemplo, né, que mostra o poder da nossa influência, né, o poder do nosso comportamento e como tudo aquilo que a gente faz, de uma certa forma, se multiplica. É muito comum nós vermos crianças dentro de determinados núcleos familiares que a gente fala que são a cópia dos pais. Não só a cópia física, porque aí a gente sabe que tem um aspecto, né, genético, biológico e tudo mais, mas o aspecto comportamental, né? Crianças que repetem exatamente, né, aquilo que os pais falam. Dentro do nosso ambiente profissional, quantas vezes a gente não percebe determinados líderes colocando o seu ponto de vista, expressando a sua ideia, e aquilo, logo em seguida, começa a ser replicado pelos seus liderados, pelas pessoas que ali convivem, né, e isso acaba impactando, né? A gente vai multiplicando
a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E aí o que a gente precisa fazer, né, avaliando essa passagem que é trazida por Paulo, é tentar definir qual é o papel que a gente quer assumir. Papel de influenciador ou papel pura e simplesmente de influenciado. Só que aí tem uma pegadinha, né? Será que a gente consegue simplesmente ser influenciado? Já falei anteriormente que não. A gente não tem essa possibilidade. A vida, ela não nos permite essa chance. Precisamos entender que dentro da nossa finalidade como espíritos imortais, a partir do momento que fomos criados, que reencarnamos nesse planeta Terra, nesse mundo de provas e expiações e vivemos em sociedade, essa segunda opção exclusiva, né, de falar, não, eu vou ficar aqui, vou ficar observando, vou tentar seguir sempre o melhor modelo só e tal, não, isso não existe. Você também precisa, de alguma forma, criar condições ou operacionalizar aquilo que você aprende para influenciar os outros, né? Para, de alguma forma, trazer pessoas junto com você. Né? Não existe essa possibilidade de simplesmente falar, não, eu vou me omitir. Né? A omissão, nesse caso, ela não funciona. E aí, André, o que fazer? Né? Que é complicado, né? Se a gente parar para pensar, é fácil fazer essa transformação, né? Mudar esse fermento que o Paulo cita. Essa transformação, ela é rápida, ela é ligeira? Não, ela não é. Ela é simples. Ela é lenta, né? Simples não, ela é lenta, ela é paulatina, ela vai acontecendo gradativamente. E aí, eu diria que o primeiro passo que a gente precisa adotar é a mudança da nossa forma de pensar. Né? Porque a gente, se for voltar para o exemplo que eu citei anteriormente, que foi o exemplo da sala de espera de um consultório médico, o que é aparente é o nosso ato, né, que é o ato de reclamar. Mas antes de você reclamar e exteriorizar a sua inquietação, né, o que acontece é um pensamento. Né, é um pensamento ruim, um pensamento de impaciência, um pensamento de intolerância, né, e que em determinado momento você exterioriza. Então, a primeira coisa que precisamos nos atentar é com a nossa forma de pensar. Precisamos policiar, precisamos vigiar os nossos pensamentos. A Joana de Ângeles, na obra Em Busca da Verdade, né, ela cita que o pensamento é uma emanação do espírito, que causa sofisticados processos mentais. Por exemplo, a razão, né, a memória, o raciocínio lógico. Tá? Então, o pensamento, que é algo que é nosso, é íntimo, é seu, de mais ninguém, é algo extremamente complexo, que é uma característica sua, é um atributo seu, como espírito mortal, e que você tenha condição de ir burilando, de ir vigiando. Né? Existem, segundo alguns estudos aí da psicologia, principalmente o pessoal da psicologia fala muito isso, a Leise sempre apresenta, a gente deve falar isso também, que é aquela técnica de você, muitas das vezes, trocar seus pensamentos ruins por pensamentos bons. Então, vem um pensamento intolerante, vem um pensamento colérico, um pensamento raivoso, um pensamento egoísta, né? Tudo bem, faz parte, né? Nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas você não pode se acomodar com isso e a ação que você precisa adotar quase que de imediato é substituir esse pensamento, é ser intolerante com esse tipo de pensamento, é não aceitar que você, 2000 anos depois de ter contato com Paulo, com o cristianismo lá atrás, agora recebendo a oportunidade de ter contato com uma doutrina espírita cristã, você tem que ser intolerante com esse seu tipo de pensamento e modificá-lo. Modificá-lo para um pensamento positivo, um pensamento solidário, um pensamento fraterno, um pensamento tolerante. E começar a criar, então, a condição, né, para que o segundo passo seja dado. E qual é o segundo passo? Você pensa, muitas das vezes você, após o pensamento, ou você fala ou você
age, né? Você se movimenta. Então, que a sua ação e que o seu movimento, né, eles sejam já oriundos de um pensamento positivo, né, de um pensamento diferente, de um pensamento que vai impactar inicialmente a sua modificação, a sua transformação e posteriormente, no segundo momento, por que não, a sociedade que você vive, né? Como eu falei lá atrás, nós não podemos deixar de pensar que nós estamos sendo vistos e observados a todo momento, né? Então, uma preocupação que a gente precisa ter, ela vem ao encontro de algo que a gente aprende quando começa a estudar a doutrina espírita, né? Que fala sobre como fazer proselitismo na doutrina espírita. A melhor forma de fazer proselitismo é através do exemplo, né? Mas as pessoas só seguem os nossos exemplos quando elas confiam em nós, né? Quando elas ganham confiança em relação a você, né? A cada um de nós. E como é que elas ganham essa confiança? Quando elas começam a perceber, né, que aquilo que você fala e a maneira como você se comporta, elas estão alinhadas, né? Que não há um desalinhamento entre o seu discurso e a prática. Então é importante que nós estejamos a todo momento atentos, né? Atentos àquilo que vem à nossa mente, aos primeiros pensamentos que surgem, aqueles, por que não, né, que muitas das vezes nos são inspirados, de uma maneira equivocada, aproveitando os nossos deslizes, a nossa desarmonia. Então precisamos estar atentos a isso, para que a gente então comece uma caminhada mais feliz, uma caminhada melhor, né, que vai impactar de uma forma positiva esse mundo que a gente falou, que a gente cita, né, que a gente faz parte, né, citamos lá atrás que a gente faz parte, sobre o qual nós temos uma grande influência. Dando ainda sequência, existe um pensamento que é um pensamento da yoga, né, que ele fala o seguinte: o homem, ele semeia um pensamento, ele colhe uma ação. Ele colhe uma ação, não, ele semeia uma ação e ele colhe um hábito. Ele semeia um hábito e ele colhe caráter. Semeia caráter e colhe o destino. Então, está tudo interligado, né? A maneira como você pensa, a maneira como você age, né? Isso reflete em quem você é. Se você se torna uma pessoa melhor, aqueles que estão ao seu lado, eles começam a te admirar, você ganha um respeito, né? Você começa a ser ouvido, a ser percebido, e obviamente, né, as coisas ao seu lado, elas se transformam para um rumo melhor, para um rumo mais positivo, né? E aí eu gostaria então de finalizar, né, lembrando um livro, uma obra da Sueli Caldas Schubert, né, que ela fala sobre mentes interconectadas, né? O nome da obra é Mentes Interconectadas. E ela finaliza uma passagem, ela cita uma passagem que está no Livro dos Espíritos, na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, né? É uma pergunta bastante interessante, com uma resposta imensa, né? Uma resposta que a gente pode tirar e pode aproveitar para uma gama de situações, mas que no meu entendimento vem muito ao encontro do que nós estamos falando hoje, e ela complementa aquilo que Paulo trouxe para a gente há aproximadamente 2000 anos atrás, quando ele faz essa citação do fermento, né? E aí eu quero lembrar a citação do Paulo para então finalizar com a resposta que os Espíritos nos trazem na pergunta 540, né? Paulo, ele diz o seguinte... cadê? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa. Então, ele afirma que se você muda o fermento que existe em você, você vai mudar a massa na qual você está inserido, ou seja, o mundo que você está inserido.
E aí, 1800 anos depois, aproximadamente, os Espíritos dizem para a gente o seguinte, na resposta do Livro dos Espíritos: e assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo, admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Ou seja, nós não temos ideia das conexões que existem no universo, mas é importante nós sabermos que nada acontece. Nada acontece no universo sem que nós estejamos integrados, sem que nós tenhamos a nossa participação. Então, tenhamos essa consciência, essa certeza do nosso papel. Seja quem formos, seja onde estivermos, na condição que ocuparmos, pensemos sempre de maneira positiva, de maneira responsável em relação à nossa vida, em relação à vida das pessoas que estão ao nosso redor, em relação ao mundo que a gente vive. Porque um passo pequeno que cada um de nós consiga dar, sem dúvida alguma, ele será imenso para a transformação desse mundo, num mundo que a gente deseja, num mundo que a gente sonha, num mundo que a gente quer, que é um mundo bom, um mundo melhor para todos nós. Muito obrigado.